Olá, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Conecta Mais com Simone Santos. E eu estava morrendo de saudade, estava louca para esse nosso encontro, até porque a gente ficou com um tema de casa que o professor e terapeuta familiar Sérgio Silveira trouxe para a gente. E eu confesso que eu pensei muito, e como eu disse, tu sempre me deixa com a pulga atrás da orelha, né, Sérgio? E aí, o Sérgio, que vem falando sobre autoconhecimento, emoções, infância, que é algo muito profundo, perguntou para a gente sobre os nossos primeiros mestres, é isso, Sérgio? Uhum, E uhum. eu pensei em professor, escola, e aí agora eu quero ver se eu vou ganhar estrelinha nessa minha resposta. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite para todos. Então, os nossos professores são grandes mestres da nossa vida, né? Mas antes deles, antes de chegarem, antes da gente ir para a escola, né? Duas outras pessoas nos apresentaram o mundo e a vida. E esses são os nossos pais. Esses realmente são os nossos mestres e às vezes a gente não tem isso como algo real, Uhum. né? E acaba eh, eh, adotando outros mestres para serem nossos referenciais. Mas a gente esquece que mesmo que façamos isso, algo de muito profundo a gente sempre leva da nossa mãe, algo de muito profundo a gente sempre leva do nosso pai. E mesmo que isso esteja um pouco mais distante de nós, mesmo que nós estejamos tentando não fazer isso, isso acaba acontecendo. Mas nem todo mundo teve uma infância tranquila, uma infância, entre aspas, feliz. É, essa imagem bonita de pai e mãe. E aí, Sérgio? Isso é verdade. Isso é muito verdade. Então aqui eu acho que há duas palavras que compõem extremamente e bem profundo sobre a nossa relação com pai e mãe. Uma é pertencimento, outra é vínculo. Né? A gente nasceu desse pai e nasceu dessa mãe, então a gente pertence a esse sistema. E isso é biológico, não é só emocional, é biológico. Já o vínculo é emocional e não tanto biológico. Então a gente pode não ter vínculo por alguma situação que aconteceu na infância com nosso pai ou nossa mãe, mas a gente tem pertencimento igual. Tá? E aí isso fala muito da nossa vida, fala muito do que nós somos hoje. Porque os vínculos que nós construímos com pai e mãe determinam os vínculos que a gente constrói hoje como adultos. Ainda falando sobre pai e mãe, né? Porque quando a gente fala, isso mexe muito com qualquer Total, pessoa, né? total. Então, como falar sobre isso sem romantizar? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque esse cuidado do romantismo eu gosto sempre de trazer, que eu acho ele muito importante. Porque ao mesmo tempo que tu romantiza, se tu passa um pouquinho, tu culpabiliza. E acho que isso é muito Uhum, importante, Simone. Nós somos uhum, pais, eu sou pai, você é mãe, uhum, somos filhos, né? E os nossos pais também são filhos. Olha que fantástico. uhum. E tomara, né, eu já sou avô, então uma das minhas filhas já é mãe, e tomara que a outra também seja, e tomara que a tua filha também seja mãe um dia, se isso fizer sentido na vida dela. Então, eu acredito que o romantizar é um cuidado que a gente tem, que é o seguinte: não há nada perfeito, não há pais perfeitos. Tá? Há pais suficientemente bons. E isso não é uma palavra do Sérgio, Uhum. né? Isso é a Melanie Klein, uma escritora fantástica, psicanalista, pediatra americana, que ela deixou isso numa obra fantástica. A mãe não precisa ser perfeita, a mãe tem que ser suficientemente boa, atendendo a necessidade da criança naquele momento. Né? Mas nem todos os pais foram, nem suficientes, porque não estavam presentes por algum motivo. Tá? Então aqui Porque também estavam cuidando das suas dores, das suas crianças feridas. isso de si mesmo, ou tem a própria criança dos pais, né? Agora, tem famílias grandes, não tem? Nossa, na minha família, somos em 9. Em 9. Então, você Eu imagina, sou a caçula. quando
uma criança ainda era de colo, já estava nascendo outra. Sim. Então, quem é que tem a precedência, aliás, quem é que tem importância naquele momento? É o recém-nascido ou é uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade? Né? A importância está naquele recém-nascido. Só que o outro não está pronto ainda para sair do colo. E nem para entender E nem isso. para entender isso, não tem possibilidade. Aí, às vezes, começam conflitos entre irmãos, que já inicia lá na infância, né? Às vezes começam distanciamentos com os pais, o vínculo é cortado, mas o pertencimento precisa acontecer, porque a criança só vai se desenvolver e sobreviver dentro do pertencimento da família. Mas o vínculo começa a ser cortado, né? E aí a gente tem não a culpabilidade. Então, aqui que eu digo, não é a culpabilidade, porque quando a gente tenta entender o que aconteceu na nossa infância com os nossos pais, a gente sai também daquela posição pessoal nossa de ainda aguardar que os nossos pais nos preencham daquilo que faltou. Estão nos devendo. Estão nos devendo. Uhum. Né? Isso é profundo, porque além da gente ter uma dificuldade, então, no vínculo com os nossos pais por causa disso, vai afetar em outros relacionamentos do nosso cotidiano. Agora, ainda falando sobre pai e mãe, muitas pessoas passam uma vida inteira querendo mudar o pai e a mãe. Porque eu, como filha, acho que aquilo que o meu pai está fazendo não é tão certo assim. Então, pai, eu quero te ajudar a mudar, te ajudar a mudar. Eu, na minha prepotência de filha. Isso acontece muito. Muito, muito. Eu duvido quem não o fez. Uhum. Né? Me incluo, obviamente, Uhum. que fiz isso em relação aos meus pais também, acreditando que sabia o que era melhor Exato. para eles. Uhum. Né? Isso tem 2 fundos, Simone. Um fundo é um fundo emocional pessoal, que é o quê? Se os nossos pais melhoram, eles podem nos atender mais. Então, na verdade, no fundo, é nós que queremos ganhar mais. Né? Não estamos tão preocupados com eles, não estamos preocupados com nós. Claro que isso é um movimento muito inconsciente que acontece dentro da gente. Então, esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento, a segunda situação vou usar uma palavra que o pessoal não sei se vai gostar, mas é uma certa arrogância. Por isso que eu disse, né? eu, como filha, na minha arrogância, quero mudar quem maior do que eu. Acreditar que possamos saber o que é melhor para aqueles que vieram antes. Uhum. Né? Não, a gente sabe o que é melhor para aqueles que vêm depois. Então, a gente atende os nossos pais, auxilia os nossos pais, ajuda eles quando eles nos pedem ajuda, né? Mas o nosso foco está na vida para frente. E os pais pertencem ao nossa base de sustentação, mas é uma base de sustentação que está no passado também. Então, ficar olhando para os pais, tentando mudar os pais, de certa forma, inibir o presente e a vida atual, e a vida presente de hoje, né? Existe algum exercício simples que a gente possa fazer para olhar para isso também com amorosidade? Existe. A gente pode fazer um exercício de mentalização, por exemplo. A gente traz o nosso pai ou a nossa mãe. É melhor que seja um de cada vez. Traz o nosso pai e tenta olhar além do nosso pai, além dele. Né? A criança que ele foi um dia, o pai que ele teve um dia, o pai do nosso pai, a criança que foi, e o pai do nosso pai. Eu sei que isso é bem mais longo, né? Mas não precisa ser de uma vez só. Então, a primeira imagem, a gente senta na frente do nosso pai, imaginando o nosso pai na nossa frente, tá? E imaginando as dores do nosso pai, as dificuldades do nosso pai como humano, como pessoa, como homem, e a mesma coisa com a mãe, como mulher, como humana, como pessoa. Né? Às vezes a gente espera que o pai e a mãe seja perfeito. Né? E eles até são. Quando o pai encontra com a mãe e permite que nós sejamos gestados, esse encontro permite a nossa gestação na barriga da nossa mãe, permite o milagre da vida, que é uma criança se desenvolver a partir de duas coisinhas tão pequenininhas que se encontram e geram um bebê depois tão lindo, tão fantástico. Esse é o milagre da vida. Aí eles são perfeitos. Mas como comportamento não são. Amei essa reflexão, Sérgio. Obrigada por isso.
Semana que vem vamos para onde? Semana que vem vamos falar de... Agora que a gente já cresceu um pouquinho da infância, já conhece sentimentos e os nossos pais, vamos falar de relacionamento? Opa! Olha, Hã? todo mundo aí, hein? Chama pai, chama mãe, chama marido, chama esposa, chama vizinho, chama cunhado, chama todo mundo para assistir, porque esse vai estar imperdível. Tá, então vamos fazer um pedido pro pessoal. Olha, o casal junto, hein? Quem é Opa! casado aí, os dois juntos no sofá na semana que vem. E vale a pena. Vai valer a pena, isso eu garanto. Então, até semana que vem, Até Sérgio. semana que vem. Obrigada Até por semana que hoje. vem. A erva mate Biochimas foi desenvolvida por uma nutricionista, com um olhar atencioso voltado para a saúde e bem-estar, unindo tradição e conhecimento para entregar um produto diferenciado. A Biochimas é para quem busca hábitos saudáveis, sem abrir mão do prazer de tomar um bom chimarrão. Biochimas, muito mais que uma erva mate. Uma escolha para quem valoriza saúde, transparência e qualidade. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos dar uma voltinha na Serra Gaúcha? Nesse capítulo, vamos conhecer mais um dos empreendimentos do Hotel Fiorese, na nossa querida Serra Gaúcha. E hoje a gente vai passear pelos encantadores e charmosos chalés. Confere aí. Os chalés Família Fiorese nasceram em 2005 em um lugar que carrega parte da história da própria família. Construídos no antigo sítio do avô da família Fiorese, em meio a uma área preservada de mata de araucárias, os chalés representam a essência do acolhimento, da natureza e das memórias afetivas que inspiram a hospitalidade da família Fiorese. Localizados a apenas 3,5 km do centro de Gramado, os chalés Família Fiorese oferecem uma experiência única para quem deseja desacelerar. Os chalés proporcionam privacidade, tranquilidade e o ambiente perfeito para casais, famílias e todos aqueles que buscam dias de descanso cercados pelo verde da Serra Gaúcha. Reconhecidos entre os melhores meios de hospedagem de Gramado pelos viajantes do TripAdvisor, os chalés Família Fiorese reafirmam o propósito da família de proporcionar muito mais do que hospedagem. Os chalés Família Fiorese convidam seus hóspedes a viver em Gramado de uma forma mais leve, cercados pelo verde, pelo silêncio e pelo carinho que transformam cada momento. Turismo e culinária estão intimamente conectados. Pensando nisso, o Hotel De Ville Prime, que fica na zona norte de Porto Alegre, tem a temporada da feijoada. E é isso que a gente vai conferir agora. A tradicional feijoada do Hotel De Ville Prime aqui de Porto Alegre já acontece há anos. Já na entrada, somos recepcionados com drinks e um caldinho de feijão delicioso. Sabores e bom atendimento marcam a temporada de inverno. Você também pode aproveitar esse cardápio, que além da feijoada tradicional, conta com pratos quentes e a ilha de doces. E feijoada combina com samba. Tá esperando o quê? Não vai deixar para o ano que vem, né? Nos últimos anos, as canetas emagrecedoras revolucionaram o mercado de emagrecimento. E desde então, surgiu uma nova tendência nas redes sociais: o Ozempic Face. Para falar sobre isso, para esclarecer se realmente existe e o que é isso, eu converso agora com a biomédica Andressa Antunes. Oi, Andressa, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Então, fala pra gente, Andressa, Ozempic Face, o que é isso? Então, o termo realmente existe, mas é enganoso, né?
Acontece que as canetas emagrecedoras fizeram que muitas pessoas emagrecessem de forma muito rápido, né? Então foi um grande número de pessoas, um boom de emagrecimento. E o problema não é o medicamento que fez com que elas emagrecessem, mas sim a velocidade desse emagrecimento, né? Então, independentemente se fosse pelo medicamento, ou por alguma patologia, ou por uma dieta restritiva, o problema não é a forma desse emagrecimento, mas a velocidade desse emagrecimento. E é exatamente aí que acontecem as alterações, claro, em todo o corpo e, consequentemente, no rosto também. Exato, porque o rosto acaba sendo um das primeiras mudanças que a gente tem, a gente né? percebe, a gente olha para a pessoa e o rosto tá murcho, a gente costuma brincar, né? O Nossa, como teu rosto tá murcho. Cai, né? Mas isso acontece porque a pessoa já tinha aquele envelhecimento, né? Fisiologicamente, o envelhecimento já vinha acontecendo. Só que ele estava camuflado por aquela gordura facial. Certo. Né? E pessoas jovens que têm esse emagrecimento conseguem ter com que a pele consiga estar se moldando melhor nessa nova arquitetura da face. Porque né? ela tem uma elasticidade maior? Tem mais colágeno, tem mais elastina. Agora, um paciente de 40, 50 anos que já não tem fisiologicamente essas proteínas na mesma quantidade, acaba tendo, então, um resultado, né, do emagrecimento muito mais visível. Então, dá para dizer que a idade interfere. Interfere por conta da falta dessas proteínas no nosso organismo, que vão diminuindo, né? Sim. Não, mas não é por causa do medicamento. Sim, certo. É exatamente a velocidade do emagrecimento. Porque no emagrecimento normal, isso também acontece, pode acontecer, mas de uma maneira mais gradativa e, inclusive, mais fácil de acompanhar, de reverter. Dá para se dizer isso? É que no emagrecimento normal, como não tem uma velocidade tão rápida, a tua pele consegue estar se moldando naquela tua arquitetura da face. Não tem esse choque do emagrecimento, né? Agora imagina um emagrecimento muito rápido e a tua pele tem que estar ali acompanhando esse emagrecimento. Porque a gordura também serve como sustentação da pele. Claro. Então, a partir do momento que a gente perde aquela gordura, a pele está ali sem sustentação. Imagina um emagrecimento rápido disso para ela conseguir entender ali, ter informação que ela tem que ter aquela nova arquitetura. Então, pacientes mais velhos, o ideal seria a gente já começar uma bioestimulação de colágeno antes e durante esse emagrecimento, né? Mas não fazer uma sustentação de preenchimento, aí deixar emagrecer completamente, finalizar esse tratamento de emagrecimento para depois fazer os outros procedimentos. Se adiantou de novo a pergunta que eu ia te fazer, Andressa. Exatamente sobre isso, assim, é um paciente, esse emagrecimento rápido, se não existe um planejamento prévio, é um paciente mais difícil de ser tratado? Dá para se dizer isso? Acaba sendo mais delicado, difícil, porque dependendo, assim, tu vai ter que ter mais tempo de fazer bioestimulador de colágeno, de ver como que fisiologicamente a pele vai responder. Em muitos casos, se é uma perda muito grande de emagrecimento, né, daquela gordura corporal, deve ser um caso de cirurgia, né? Então, assim, a cirurgia acaba sendo uma aliada da estética e a estética da cirurgia, né? Porque a cirurgia consegue tirar esse excesso de pele e a estética consegue entrar repondo essa sustentação óssea que foi perdida, volume que foi perdido por conta desse emagrecimento, né? Não quer dizer, se perde tudo, não é só a gordura. É que a gordura gordura é importante. Sim, muito mas tem importante. perda óssea também. Óssea é do envelhecimento, certo. Foi como eu disse. E muscular? Muscular também, embora o músculo da nossa mímica não seja tão afetado, né? Mas é do corpo. Mas como eu disse, a pessoa já tem fisiologicamente o envelhecimento com essa perda óssea, com essa perda de colágeno. Então, a gordura tá ali camuflando. Imagina que ela saiu dali e vai evidenciar tudo que vinha acontecendo no processo normal de envelhecimento dela. Só
piora. Evidencia, aparece. Evidencia. Coisas que tu não estava cuidando antes, que Exatamente. deveria estar cuidando, porque as pessoas deixam de estar cuidando e prevenindo o aparecimento do envelhecimento e apenas fazem quando estão enxergando ali o que Claro. está acontecendo, né? E a prevenção a gente sabe que é importante, né, É a Andressa? melhor forma, se tu quer o melhor resultado é prevenindo, não fazendo depois que já está aparecendo, né? Então, na estética também vale aquela máxima, prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. Tá certo, tá dado o recado, né? Andressa Antunes, biomédica, obrigada pela sua participação conosco Obrigada, aqui Simone. no Conecta Mais com Simone Obrigada. Santos, e a gente se encontra semana que vem. Com certeza. Boa noite. O assunto agora aqui no Conecta Mais com Simone Santos é um alerta importante para quem está nos acompanhando. E quem traz esse alerta é a neuropsicanalista Vanessa Cardoso Dil. E a palavra dela hoje, aqui no programa, é sobre relacionamento abusivo. Vamos acompanhar. Oi, Simone, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto tão importante, tão delicado, que são os relacionamentos abusivos. Eles envolvem tanto a parte social quanto a parte emocional. O que a gente observa nesse tipo de relacionamento? Eles vão nos afastando das pessoas que a gente gosta, das coisas que a gente gosta, vão nos deixando longe do nosso dia a dia que a gente costumava ter e vão nos colocando dentro de caixinhas. O que a gente precisa hoje ter, né, em primeira mão é quais são os limites de um relacionamento saudável, quais são todas as situações esperadas para a gente ter uma vida conjugal ou de amizade de forma saudável. Tendo isso, a gente vai saber se a gente está se enfiando numa enroscada ou não. Então, vamos tomar cuidado com quem a gente está perto. O nosso assunto agora aqui no Conecta Mais com Simone Santos é qualidade de vida. Na terceira e última entrevista da série sobre laser terapia, a enfermeira laser terapeuta Alexandra Otero está de volta aqui com a gente para falar de dois assuntos imperdíveis. Então não sai daí, fica com a gente. Saúde respiratória e saúde da mulher. E eu começo falando sobre saúde respiratória, porque a gente está em pleno inverno. A gente sabe que nessa época tem um cuidado especial, porque as nossas emergências lotam em função de crianças, principalmente Sim. idosos, muito afetados, né, com resfriado, pneumonia e todas as ites que tem por aí. E aí eu começo te perguntando, então, quer dizer, eu começo te dando boa noite, né? Boa noite. Seja bem-vinda, Obrigada, Ale. muito obrigada. Começo te perguntando, dá para tratar, dá para prevenir, dá para remediar também com laser? Dá para tratar as crises que tem de resfriado, gripe, porque ele melhora a imunidade do paciente. Tem pacientes que têm crises de asma, já atendi vários pacientes com sibilos, que é aquele barulhinho de gatinho que fica Aquele no peito, chiado. aquele chiado, né? Uma sessão de laser, o gato some, o chiado vai embora, porque ele melhora a microcirculação dos pulmões, oxigena melhor, o paciente respira melhor e não sente falta de ar. Isso é fantástico, isso com uma aplicação. Claro que a gente faz um tratamento completo, Um né? acompanhamento. Um né? acompanhamento. E o paciente melhora sem o uso de medicação, com o laser. Também tem outra, tem rinite, sinusite. não tem quem não tenha É. aquela coriza no Também, nariz nessa é. época do ano. Tudo isso dá para Dá tratar. para tratar. Na primeira sessão, o paciente já melhora, as vias aéreas já abrem, já drena melhor a secreção, já não fica tão congestionado. E com o tempo, ele fazendo o tratamento, a imunidade vai melhorando e as crises são muito menos frequentes. Agora a gente sabe que tem alguns pacientes, principalmente as crianças, que têm essas repetições todo ano, né? É. Criança que tem pneumonia, aquelas crianças que nascem prematuramente, que Sim. têm a saúde respiratória Aham. comprometida. Tem como começar esse tratamento? Por exemplo, a criança que é asmática, Uhum. que a mãe já sabe, chegou o Sim. frio, chegou o inverno, a criança, meu Deus. Sim. Tem como iniciar isso antes para evitar que essas crises mais graves aconteçam? Exatamente.
a partir do momento que o paciente começa a fazer a laser terapia, o organismo dele já melhora. Então, as crises são muito menos frequentes. Eu já atendi pacientes com crises de rinite, sinusite, que ficaram assim muito tempo sem ter as crises, mesmo com mudança climática, mas com o uso do laser, a imunidade melhora e o paciente tem muito menos crises. Então, assim como a asma, né, como o resfriado, porque melhora a imunidade do paciente. Saúde da mulher, né? É um assunto que cada vez se fala mais sobre isso, ainda bem, né? Até pouquíssimo tempo não se ouvia falar em perimenopausa, por exemplo, Sim. né? E hoje tem muito mais conhecimento à disposição para que as mulheres busquem isso e, consequentemente, tenham uma qualidade de vida maior, um bem-estar maior, numa fase que todas teremos que passar, né? Sim. Como é que é esse tratamento, esse acompanhamento nesse momento que é bastante delicado, assim, na Sim. saúde da mulher? Entra a questão da irritabilidade, insônia, incontinência urinária, às vezes tem pela idade, o assoalho pélvico começa a ceder também. Então, tudo isso eu consigo tratar com laser de uma maneira não invasiva, né? Trato essa parte da saúde mental da mulher também, né? Que melhora a irritabilidade, a insônia, os Esquecimento. fogachos, Ah, a os memória, fogachos, trabalha a memória, fantástico também nas áreas do cérebro, né? Sem efeito colateral e tem mais qualidade de vida, né? Então, só que as pessoas precisam conhecer a Sim. laser terapia Sim. e saber dos benefícios e que não tem nenhum efeito colateral que vá prejudicar. Não tem, que nem medicações, né, que tem vários efeitos colaterais, o laser não tem. Então, ele só traz benefícios, né, de maneira saudável. E quando a gente fala sobre saúde da mulher, né, eu imagino que tem uma procura bastante significativa, até por esse conhecimento maior que se tem hoje, né? Tem que, muitas vezes, junto a esse tratamento de laser terapia, associar também algum tipo de outro tratamento paliativo. E outra coisa que eu quero, paliativo não, outro tipo de tratamento. E outra coisa que eu quero te perguntar, Ali, associada à laser terapia, à sessão de laser terapia, a paciente também tem que ter outros cuidados que vão influenciar nesse tratamento? Cada patologia tem uma orientação diferente, né? A insônia tem alguns cuidados que o paciente tem que ter antes de dormir, por exemplo, né? Irritabilidade, a questão de fogachos também. Mas para cada patologia tem uma orientação diferente. E a laser terapia não interfere no tratamento médico que o paciente esteja fazendo. Se está usando alguma medicação, eu não suspendo, tudo continua normalmente. Só que o paciente vai se sentindo tão bem com a terapia que vai vendo que não há necessidade de tantas medicações. Mas eu não interfiro nessa parte, né? Então, o paciente é que vai sentindo a melhora com o tratamento. Sim. A Alexandra Otero, que é enfermeira, laser terapeuta, quero agradecer demais a tua participação nessa sequência de entrevistas, trazendo esse conhecimento, né, que muitas vezes muitas pessoas desconhecem. E quando a gente se depara com essas explicações todas, a gente realmente fica muito impressionado com, né, com os bons resultados. Ali, para a gente encerrar, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que tu tá no Instagram? É Ale_laser terapia. Obrigada pela tua presença conosco aqui. Eu que agradeço. Uma Muito boa obrigada. Boa noite. O Conecta Mais com Simone Santos vai ficando por aqui. O Conecta Mais que tem o oferecimento de Si Freitas, especialista em gestão financeira e microcrédito, ajudando empreendedores do Rio Grande do Sul a realizarem os seus sonhos. Florier, Floricultura, Clean, higienização, Elegância Colchões. Biochimas, disponível em toda a rede de farmácias São João do Estado. Também um agradecimento muito especial às marcas parceiras do nosso figurino. Monarquia, que fica no coração da Serra Gaúcha, Trend Hair em 2 espaços aqui na capital dos gaúchos, no coração do bairro Menino Deus e dentro do Hospital Ernesto Dornelles. E a Center Ótica, que sempre tem um óculos exclusivo para compor o seu look de maneira muito elegante. Eu agradeço demais a tua participação conosco aqui, a tua audiência, e a gente se encontra semana que vem.